Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre uma queixa que eu tenho escutado de forma recorrente no consultório desde o início dessa pandemia. A verdade é que esse não tem sido um período fácil para ninguém. De uma forma ou de outra, todos nós tivemos que nos adaptar, mas aqueles indivíduos que já eram ansiosos, e eu digo uma ansiedade em nível patológico, ou que tinham uma susceptibilidade maior para desenvolver um transtorno de ansiedade e acabaram desenvolvendo depois do início da pandemia, eles têm tido mais dificuldade ainda de se adaptar a esse período. E a ansiedade, ela é, por definição, aquilo que a gente sente diante de uma ameaça potencial. E a verdade é que nós estamos diante de uma ameaça real. O vírus, ele existe e qualquer um de nós pode se contaminar. E essa incerteza e insegurança diante da possibilidade de contrair esse vírus e de ter complicações em decorrência disso é que tem trazido muito medo e muita angústia para as pessoas. Se existe uma ameaça, um risco para a nossa integridade física ou emocional, a ansiedade e o medo faz com que a gente se proteja, com que a gente tome alguma medida, faça alguma coisa para evitar esse desfecho negativo que eu temo. Então, se eu tenho medo de pegar Covid, eu uso máscara, eu lavo as mãos, eu uso álcool em gel, eu adoto aquelas medidas de distanciamento social, tudo para me proteger dessa ameaça. Ao contrário daquele indivíduo que não reconhece esse risco. Se ele não reconhece, ele não se protege, ele não se cuida e, em consequência disso, ele teria um risco muito mais alto de contrair o vírus. Se a gente pensar por esse lado, os indivíduos ansiosos, eles estariam com uma vantagem em relação aos não ansiosos. Uma vantagem desde que essa ansiedade ela seja adaptativa no sentido de me proteger, mas não no sentido de me paralisar. Todo mundo sabe, já falei isso aqui antes, que uma das formas de manifestação da ansiedade é através de sintomas físicos. E um dos sintomas físicos, por sinal, é um dos sintomas mais comuns de ansiedade, é a falta de ar. E é aí que eu quero chegar, aqui que está o problema de pessoas ansiosas em meio a essa pandemia, com muito medo de pegar o coronavírus. Eu tô com muito medo diante disso tudo que tá acontecendo. Eu tô com muito medo de pegar essa doença, de ter algum desconforto respiratório, de precisar ser entubado, não ter leito disponível em UTI e eu acabar morrendo por uma insuficiência respiratória. E toda essa incerteza e essa insegurança acaba aumentando e alimentando ainda mais a minha ansiedade, que pode se manifestar através de falta de ar. Aí pronto, tô com falta de ar. Ai meu Deus, será que é coronavírus? E aí, pelo medo de ter coronavírus, eu fico mais ansiosa e quanto mais ansiosa, mais eu hiperventilo, mais sensação de falta de ar eu tenho. E aí a gente entra nesse ciclo vicioso. Imagina a cabeça dessa pessoa, o quão, assim, desesperador isso é, porque eu tô com falta de ar, eu tô com medo de morrer e eu precisava ir no pronto-socorro, porque se eu acho que eu tô com algo grave, eu preciso ir para buscar um tratamento, mas eu não tenho certeza e se eu for para o pronto-socorro e chegar lá e acabar contraindo o vírus. Então, tudo isso é uma gasolina para a ansiedade e para perpetuação desse ciclo vicioso de sintomas físicos e medo e sintomas emocionais
que são extremamente desgastantes. E infelizmente essas duas condições compartilham esse sintoma, que é a falta de ar, e que às vezes pode ser difícil diferenciar uma da outra. Mas o que eu vou deixar aqui é uma dica que talvez possa te ajudar se você tiver nessa situação de dúvida. A ansiedade, ela geralmente se manifesta através de uma crise. Então, a pessoa tem aquele sintoma, e aí, nesse caso, seria a falta de ar, e aqueles sintomas, como acontece num ataque de pânico, eles têm um pico por volta de 10 minutos e eles têm uma resolução espontânea depois de 30 minutos, no máximo 1 hora. E aí depois aquilo alivia, podendo ser recorrente. Ou então a ansiedade ela pode vir através de ondas, como é aquilo que acontece no transtorno de ansiedade generalizada. Tem períodos de ansiedade que geralmente duram de 1 a 2 horas, e depois aquele período ele é seguido por uma fase de calmaria, em que os sintomas se acentuam e desaparecem. E nesse caso a gente está falando do sintoma falta de ar. O que seria diferente de transtornos respiratórios, de algum problema respiratório, em que a tendência é que eles sejam contínuos, progressivos, e não dessa forma, de vir aliviar sozinho e depois ficar um tempo bem. Eles começam e, se não houver um tratamento, dependendo da evolução do quadro, a tendência dessa falta de ar é piorar. E além dessa forma de evolução, o que é importante também é que essa falta de ar ela é acompanhada de outros sintomas físicos que não aparecem, que não são, que não poderiam ser justificados por ansiedade, como por exemplo febre, tosse, e isso tudo associado com mal-estar, com dor no corpo, com coriza, e esses sintomas aparecem juntos, associados, e tem uma evolução mais ou menos contínua e não intermitente, como nos quadros de ansiedade. Bom, eu espero que essa dica possa ser útil e te ajudar de alguma forma, se você está passando por isso durante essa pandemia. Mas independente se for Covid, ansiedade ou as duas juntas, essa sensação de falta de ar, de sufocamento, de desconforto respiratório é desesperador e precisa de tratamento. Então, se não for Covid, não é só ansiedade. Ansiedade também é uma doença e precisa de tratamento. Então, procure ajuda.